Para vencer a síndrome fúngica, você pode consumir soja? Quanto de soja? Será que tudo bem? Eu sou a nutricionista Sheila Pacheco e essa é uma sequência de vídeos chamado Explicando a Síndrome Fúngica, onde diariamente eu passo informações que te ajudam a se libertar do crescimento de fungos. Em especial, hoje falaremos dessa leguminosa, que eu sei que faz parte da vida de muitos vegetarianos e também fez muita parte da minha infância, participou demais. Eu tomava, gente, uma bebidinha, não sei se vocês se lembram, chamada MUP. Então, consumia MUP assim, como se não houvesse amanhã. Era uma bebidinha de saquinho, bebida de soja. E eu amava consumir MUP, assim, fez parte da minha infância. Tem sabor de infância essa bebida. E hoje eu quero mostrar para vocês lado positivo e lado negativo da coisa. Assim como tudo na vida, gente, tudo na vida, a gente precisa olhar os dois lados e entender como que aquele alimento pode ou não participar da nossa dieta, da nossa rotina alimentar. E durante a terapia nutricional da síndrome fúngica, exige que a pessoa tenha uma maior atenção aos alimentos que estão sendo consumidos. Porque qualquer alimento que impacta a recuperação de nível celular, principalmente ali da parede intestinal, vai atrapalhar o processo de absorção de nutrientes e isso compromete aí a evolução do tratamento, tá bem? Então hoje vamos falar sobre soja. Deixa eu fixar aqui o tema, porque eu sei que vai entrar algumas pessoas depois e aí elas saberão que nós estamos falando sobre soja. Soja pode no tratamento da síndrome fúngica. Peraí, deixa eu ver como é que eu fixo aqui. Prontinho, vamos lá. Eu vou falar para vocês primeiro, explicar o grupo da soja, falar 6 pontos importantes aí que eu gostaria que vocês refletissem junto comigo, participassem, interagissem aqui nos comentários. E se você está assistindo esse conteúdo gravado, coloca aqui nos comentários também a sua opinião, se você consome, se a soja faz parte da sua vida, porque às vezes a gente acha que não consome, mas consome soja aí através de alimentos, de outras formas. Mas aí a gente vai ver também se isso é bom ou ruim, se a gente tem que se preocupar com isso, tá bem? Primeiro, a soja é do grupo das leguminosas. Então, para quem não sabe o que é leguminosa, é o grupo do amendoim, o grupo do feijão, da lentilha, do grão de bico. Então, esse grupinho é chamado de leguminosas. Não tem nada a ver com legumes, tá? E não tem nada a ver com oleaginosas, que é o grupo da castanha, tá? Então, leguminosas é o grupo da soja e os outros grãos que eu falei pra vocês, né? A gente não chama de grão, é só mais pra generalizar, tá? Então, soja, feijão, lentilha, grão de bico, claro que cada uma delas tem suas características. Elas não são 100% similares, mas são primas, tá? Então, pra ficar mais fácil, elas são primas. E aí tem a questão, gente, dos fatores antinutricionais. Então, a gente sempre tem que pensar que quando vai consumir uma leguminosa, tem esse fator antinutricional embutido. E a gente deve se preocupar com isso quando a gente está no processo de recuperação. Porque se eu estou consumindo algo que interfere a absorção de nutrientes, como minerais, vocês concordam que a imunidade pode ficar cada vez mais comprometida? Então, aquela questão do remolho, do modo de preparo, é de extrema importância. Quando que você tem que ficar mais alerta quanto a isso? Quando você vai comer fora. Quando você vai comer fora, você tem certeza do modo de preparo? Isso eu estou falando, gente, em processo de recuperação. Então, em fase de terapia nutricional de recuperação. Depois você tá ótima, 100%, tá aí, maravilhosa, você vai ter uma vida normal, claro que você vai se tornar uma pessoa mais crítica, que isso é natural quando a gente tem mais informação. Mas no seu processo de terapia você tem que ter mais atenção, mais cuidado de onde você vai consumir os alimentos. Então, de repente, aquele alimento não foi preparado do jeito certo, não foi deixado de remolho ali dentro do período, tem mais fator antinutricional e vai interferir na absorção dos minerais. No caso da soja, isso alguns estudos mostram. Quando você vai pesquisar, gente, estudo sempre vai ter estudo falando muito mal e estudo falando muito bem. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que filtrar, né? Tem que filtrar aquilo para sua vida e buscar a informação que te traga paz para você vencer aquilo que você precisa vencer ou para te trazer saúde e assim por diante. Então, os compostos ali antinutricionais interferem no zinco, cálcio, ferro, magnésio, tá?
Isso, a gente tem que pensar o seguinte, é se comer com muita frequência, se o modo de preparo não estiver correto. Aí a gente começa a pensar, mas qual é a forma que eu posso colocar esse alimento que não vai me trazer malefícios se eu sou vegetariana ou se eu sou vegana? Ou se eu não sou vegetariana, não sou vegana, por que eu vou manter a inclusão de um alimento que pode interferir a absorção dos minerais? São duas frentes diferentes que você tem que analisar, tá? Se você é vegetariana ou vegana, você vai encontrar a melhor forma de consumir a leguminosa para sua saúde. E se você não é, qual é a melhor forma de você manter os alimentos sem você colocar alimentos que atrapalhem esse processo, tá? Então esse é o primeiro ponto, a questão dos fitatos, os fatores antinutricionais que a gente tem que levar em consideração, principalmente quando come fora. Segundo, essa questão dos transgênicos, gente, é algo que fica muito difícil da gente fugir. Hoje em dia, se você olhar as embalagens no supermercado, tudo tem um Tzinho com um triângulo amarelo. Isso quer dizer que é um alimento que é transgênico, tá? Isso por conta de uso específicos aí de agrotóxicos. Não vou me aprofundar nesse assunto porque o tema de hoje não é esse, mas é uma questão aí de manipulação de agrotóxico, quando a gente pensa em, por exemplo, glifosato. Então, para eu manipular, para eu usar esse agrotóxico, eu tenho que usar uma semente que seja compatível a esse agrotóxico. Então, há toda uma manipulação de um sistema há décadas, tá, gente? Há décadas, isso não é uma coisa recente. Então, a gente tem que se preocupar nesse ponto também. Ah, Sheila, tem que ficar bitolada com isso? Não, mas eu tenho que saber e ter a informação que esse cenário existe. Eu tenho que levar isso em consideração, tá? Terceiro, as revisões bibliográficas, quando pegam os estudos, assim, para fazer uma análise, um fechamento sobre alguma coisa, eu nunca encontrei, tá, gente, resultados mostrando assim, olha, foi dado bebida de soja, um alimento de soja por tanto tempo para meninos e para meninas, e ao longo de 10 anos da vida dessas pessoas, aconteceu isso, e foi positivo para isso. Eu nunca vi, tá? Assim como há a questão da divergência em relação a leite. Mas o que a gente vê e o que eu posso falar aqui para vocês é de prática clínica, tá? O que eu posso falar aqui para vocês é o que mostra aí muitos estudos pontuais mostrando que frequência e repetição de um alimento com potencial alergênico dá ruim. O que é o dar ruim, Sheila? Pode trazer malefícios, tá? Essa questão do potencial estrogênico da soja, que é o outro ponto que a gente vai falar, é uma questão. Mas aqui eu estou falando do potencial alergênico, assim como um alimento consumido em excesso, que seria o caso do amendoim. Então, se eu consumir o amendoim em excesso, eu posso ter esse potencial alergênico ativado, e isso pode atrapalhar o meu tratamento da síndrome fúngica. A soja, a mesma coisa, tá? Então, é frequência e repetição. Se você escolher comer soja, tá, gente? Porque aí é uma questão de escolha. A partir desse conteúdo que eu vou colocar aqui pra vocês, você vai decidir se isso precisa fazer parte da sua vida. E eu vou te falar também qual é a melhor forma de consumir a soja também, tá? Porque tem uma melhor forma caso você decida consumir os produtos à base de soja. Então, a gente tem que pensar nesse ponto, tá? Da questão do potencial alergênico. Eu estou repetindo demais, estou consumindo, por exemplo, a pessoa quer incluir tofu na vida dela porque ela quer deixar de comer carne. Aí a pessoa começa a comer tofu todos os dias, igual uma pessoa que quer melhorar a composição do corpo e aí começa a comer ovos, né? 3, 4 ovos todos os dias. Isso gera um potencial alergênico, ali vai subindo o nível aí de risco para o teu corpo. Então, o excesso disso. A questão de predominância estrogênica, então, o próximo ponto é isso. Mulheres que têm predominância de estrogênio, que consomem muitos, tá, gente? Muitos produtos de soja, podem interferir aí na sua composição hormonal, assim como lá atrás, né, isso é divergente, como eu disse, vocês vão encontrar estudos falando muito mal, estudos falando que não tem nada a ver, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, eles pregam que não tem nada a ver a questão de receptor de estrogênio com a soja em meninos, em causar problemas, em causar aumento de ginecomastia, aumento de hormônios femininos e tudo mais. Assim como a questão da mulher
mostra que na menopausa, se consumir produtos de soja, ajuda em relação ao aumento de estrogênio. Aí fica uma coisa assim meio divergente, sabe, gente? Fica uma coisa assim que, como eu disse, a gente tem que pegar as informações, filtrar, pensar no tratamento e ver o que isso pode favorecer o meu tratamento, o que isso pode piorar e fazer esse filtro. Como eu disse, eu vou passar aqui as informações para vocês da melhor forma de consumo. Então, esse é um outro ponto. A questão de potencial estrogênico do alimento, que é ainda em 2021 há uma batalha, tá? De organizações. Tá? Então, envolve dinheiro aí. E aí, a questão do ponto de equilíbrio é a gente pensar, Sheila, mas se eu preciso manter o consumo de soja por ser vegetariana, ou por querer ter uma tendência, ou por ter já alergia à proteína do leite, e aí foi incluído a proteína do leite de soja na minha vida, qual seria a melhor forma de consumir esses produtos? Os asiáticos são muito sábios, e eles sabendo de possíveis riscos, e se a gente for pensar assim, na jornada dos nossos ancestrais, tudo já era pensado lá atrás, na verdade a gente só precisa resgatar e melhorar, é assim que deveria ser feito e ser ensinado para nós, é a questão da fermentação. Então, não sei se vocês já escutaram falar de tempê, de miso, tem natto, tem molho de soja de verdade, tá? Então, quando a gente fala em shoyu, é molho de soja de verdade. Quem tá no método tem lá uma lista no qual eu indico essas opções de molho de soja de verdade. Então, os alimentos que são fermentados, o corpo ele responde melhor. Mas, Sheila, fermentado não pode piorar o quadro de síndrome fúngica porque fermenta? Não, gente, nem tudo que fermenta vai fermentar ali os fungos, vai proliferar. Tudo depende, claro, como eu disse aqui, de frequência, de repetição, de como você vai ingerir esse alimento, qual a melhor forma de você introduzir esse alimento aí na sua vida, tá? Então, a soja, gente, agora a minha opinião pessoal, tá? Como Sheila, não como nutricionista, esses pontos que eu trouxe para vocês é como nutricionista. A soja, o alimento em grão ou bebida à base de soja, eu não vejo grandes benefícios para uma pessoa que come carne, para uma pessoa que tem outras opções de alimentos, que tem outras opções de leguminosas. Assim como eu disse no início do vídeo, a questão de interferir a absorção de minerais, basta a gente separar em algum momento, durante a fase de terapia nutricional, as leguminosas da proteína animal para prevalecer a absorção de minerais, que dá tudo certo. Agora, se a pessoa não é vegetariana, incluir o grão de soja, a bebida de soja na rotina dela, diante de todas as informações que eu encontrei até hoje, eu não vejo grandes benefícios, principalmente porque a TPM, muitas alterações hormonais que são naturais do ciclo menstrual da mulher e que diante de um cenário que é incerto, não vejo benefícios em colocar o alimento. Como eu disse para vocês, na minha infância, eu tomei o MUP como se não houvesse amanhã, né? Que é uma bebidinha de soja que vinha num saquinho, tá? E eu tive contato com uma criança que fez parte aí da minha vida, que é filha de uma amiga minha, que era fascinada por bebida de soja. Ela tomou até pouco tempo atrás e realmente, observando o crescimento dela e tudo mais, a minha amiga tinha que levar ela diversas vezes no médico pela questão da puberdade precoce. Então a gente enxergou isso nela, não é estudo científico, como eu disse, é uma visão de quem está aqui de um outro lado como pessoa, tá? Como eu disse, os estudos sempre vai ter uma batalha do pró e do contra, pró e contra,
porque é um envolvimento financeiro muito grande de indústrias. Então a gente tem que analisar o cenário do que está acontecendo, principalmente nossa volta, com as pessoas que a gente ama, com a sua frequência alimentar, com aquilo que você está incluindo com mais repetição e mais frequência, tá? Da sua rotina. E também pensar aí que muitas alterações de saúde, muitos quadros de doenças, que a gente vê que os profissionais falam, olha, não sei por que você desenvolveu isso, não sei por que você desenvolveu um quadro autoimune, como por exemplo Hashimoto, que aí há uma certa ligação em relação à questão de componentes aí da soja, interferindo a tireoide. A gente tem que ficar atento e alerta a isso, tá? Então a minha opinião em relação a bebidas à base de soja e grãos à base de soja, in natura e repetidamente, eu acredito que para a maioria das pessoas vai trazer mais malefícios do que benefícios. Para pessoas que são vegetarianas ou que querem consumir produtos à base de soja, manter na sua rotina, como eu disse, eu indico os produtos fermentados, tá? Então, os produtos fermentados, há um controle aí muito melhor dos nutrientes, porque sempre quando você passa por um processo de fermentação, você tem um aumento de vitaminas, você tem um aumento ali de boas bactérias. Então, é mais proveitoso, tá? Para a saúde, tudo indica que é mais proveitoso. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês, que passou alguns e eu não consegui ver. Ó, a Lau colocou aqui, pediatra da minha prima pediu para ela evitar suco de soja, disse que adiantaria a puberdade. Então, é bem essa questão que eu citei aqui, do estímulo, né, de estrogênio, que tanto poderia atrapalhar os receptores, mas a Sociedade Brasileira aí de Vegetarianismo diz que não há artigos suficientes para comprovar isso, que teria que consumir uma quantidade de soja muito alta para que isso acontecesse. Mas aí eu penso, se uma mãe não tem informação, ou se uma pessoa não tem informação e começa a ingerir uma bebida à base de soja todos os dias, isso é excesso. Tudo aquilo que eu consumo todos os dias e faz parte da minha dieta, frequentemente, repetidamente, isso é um excesso e pode trazer malefícios, tá? Então, o ponto de vista aí da pediatra é esse, tá bem? A Karine colocou aqui sobre a questão de enjoo quando consome bebida de soja. Não necessariamente a pessoa vai tomar a bebida de soja e vai já se sentir mal, tá, gente? Esses efeitos que tem em relação à soja, que eu citei, interferir a absorção de minerais, assim por diante, são malefícios, na verdade, que eu quis dizer, a longo prazo, tá? Então, é algo que a pessoa todos os dias ou tem o hábito, faz a substituição de um alimento por ele e vai ter aí esses efeitos colaterais. Então, tem que tomar cuidado com repetição e frequência, tá? É um alimento com potencial alergênico. Isso aqui eu tô batendo o martelo para vocês. Tá? Então, se comer repetidamente, o risco de causar hipersensibilidade alimentar e ter diversos sinais e sintomas é alto. Assim como consumir demais o amendoim, por exemplo, tá? Que faz parte do mesmo grupo, tá bem? Então, só para encaixar essa informação, que isso eu estou firmando aqui para vocês, que realmente faz mal, tá bem? Demais. Claro, se uma pessoa come uma vez por mês, a chance é muito pequena, tá? A não ser que ela seja alérgica mesmo. A proteína à base de arroz e ervilha tem algum problema de consumir? Dependendo da fase do tratamento inicial, eu sugiro que não ingira suplementos, tá? Coloque comida mesmo. Depois da terapia nutricional, quando entra a dieta de base, não vejo problema em entrar com os suplementos de proteína vegetal, tá? O whey é uma coisa, proteína vegetal é outra. Não existe whey vegano, tá, gente? Que tem algumas pessoas que têm dúvida. Não, é proteína vegetal em pó. Que aí pode ser de várias plantas diferentes, tá? Ó, a Marina maravilhosa aqui dando o depoimento dela. Sou vegana, ela é vegana, tá, gente? Não é vegetariana. E raramente consome produtos de soja, não faz falta na dieta. Porque o grupo das leguminosas, se a gente olhar para ele, pensando, avaliando uma dieta vegetariana e vegana, há tantos outros grãos
Feijão é tão maravilhoso, né? Quando a gente pensa numa alimentação que não vai ter carnes e precisa entrar os substitutos aí, tem o grupo da lentilha, tem o grupo do grão de bico, tá? Então, realmente, Marina tem razão. E tem a questão dos fermentados, que aí pode fazer parte quando você quer dar um sabor, alguma coisa diferente. A soja e o hipotireoidismo é aquela questão da supressão, tá? Dos hormônios da tireoide. Então, o que parece, tá? Porque, gente, quando a gente pensa em artigo, em estudos, olha só, eles não vão colocar um ser humano ou uma gestante, vão falar assim, olha, você vai ficar aqui 10 anos comendo soja pra gente ver o que vai acontecer. Eles vão fazer estudo em rato, estudo in vitro, e aí vai analisar uma população. Então, tem coisas que são incertas, tá? Incertas. Então, o que mostra que parece que populações que são expostas a grãos de soja, e indica que a população, quando aumentou o consumo de produtos de soja, mostra essa questão da supressão aí do hormônio da tireoide, causando o hipotireoidismo. Por isso, quando vai no médico, não se sabe a causa, por que teve um quadro autoimune. Está muito relacionado com síndrome fúngica, porque grande parte das pessoas que têm uma doença autoimune se queixam também do quadro, podem, né? Não quer dizer que todas terão, mas podem se queixar aí do quadro de disbiose com prevalência fúngica, porque o corpo ele começa a entrar num desequilíbrio, e aí o problema tá aqui, mas não, o problema já tá há algum tempo acontecendo a nível intestinal, com a prevalência aí de fungos e mais bactérias. E gatilho, gente. E aí a pessoa vai entrando em contato com os possíveis gatilhos, e aquilo que ela tem mais predisposição, ela ou ele, vai ser ativado. Então, a mulher tem mais predisposição para um quadro autoimune comparado com homens. Não quer dizer que o homem não pode ter, mas a mulher tem mais predisposição. E aí, de repente, essa mulher vai entrando em contato com diversos componentes aí que vão enchendo o balde, porque lembra que a gente tem ali um balde. E a gente vai enchendo o nosso balde ao longo da nossa jornada de vida. Às vezes, esse balde foi colocado muito líquido já desde a infância, desde ali da fase da escola, com contato com substância, com coisas que não favoreciam o processo. Aí chega na adolescência, na fase adulta, esse balde já tá um pouco cheio. Aí pingou alguma coisa nesse balde e fala, foi estresse. É porque é estresse. Mas esse balde, ó, já tá enchendo já há bastante tempo, tá? Então, com uma alimentação incompatível aí nutricionalmente pro funcionamento do corpo humano. E eu não tô falando só de comer belezuras saudáveis, eu tô falando de repetição e de frequência de alimentos que são considerados saudáveis, mas que para a jornada de vida da maioria das pessoas, repetição ali daqueles alimentos podem ser gatilhos, tá bem? A questão da soja transgênica é isso que eu falei, Karine. É muito relacionado com um tipo de agrotóxico que faz mal pra caramba pro solo, faz mal pra caramba pra nossa microbiota, porque se mexe no solo, vai mexer também na composição de minerais, de vitaminas que estão presentes ali naquele solo, nas bactérias naturais, em alguns tipos de fungos. Então a gente vai mudando todo um ecossistema. A gente muda todo um ecossistema, que isso já está acontecendo há 30, 40, 50 anos, aí não é uma coisa nova, né? Então, se você pesquisar Monsanto principal, tá? Se você pesquisar aí, você vai achar diversas informações em relação transgênico, agrotóxico e tudo mais. Então, a nossa grande produção de soja, de milho, a gente exporta, né? Então, tem para consumo animal, mas a gente exporta muito disso. Então, tem todo um cenário aí por trás, tá? E, claro, gente, isso abre as portas para um crescimento fúngico quando a gente pensa em imunidade. Porque se eu estou comendo e o que eu estou comendo está me adoecendo, isso é um problema, tá? Agora, Sheila, então quer dizer que eu tenho que consumir tudo perfeito, tudo sem agrotóxico, tudo lindo e maravilhoso? Não, a gente faz o que é possível dentro da nossa realidade, tá? Eu até comentei um dia desses com uma bem nutrida que comentou, Sheila, não tô conseguindo comprar frutas orgânicas, não tá dando para comprar os alimentos orgânicos. Não tem gente que viver nessa bolha. Eu não consumo tudo orgânico, principalmente quando eu tô viajando, onde eu tô aqui, não vou consumir nada orgânico. São raros os alimentos que eu tenho acesso a orgânicos. A gente tem que comer alimento, comida. E quando
Quando a gente tem a possibilidade, aí a gente investe nos alimentos orgânicos, tenta assinar uma cesta de orgânicos. Então, pensar na possibilidade dentro do seu cenário. Não fique se comparando com as belezuras, às vezes, de cenários. Belezuras que eu digo no sentido assim, nossa, é perfeita a vida daquela pessoa, que ela consegue fazer tudo certinho, perfeito. Não, gente, não foque em perfeição. Feito é melhor do que perfeito, tá? Faça dentro das suas possibilidades, tá bem? Ó, a Lu colocando aqui, consumo pasta de amendoim todos os dias. Então, Lu, se você é nova por aqui, quem é nova por aqui, está entrando em contato com o conteúdo de síndrome fúngica há pouco tempo, eu sugiro acompanhar esses vídeos pela manhã, que isso vai fazer assim, ó, com a tua visão em relação aos alimentos a serem consumidos para vencer um quadro de síndrome fúngica. Porque quem está com candidíase ou quem está com alguma queixa, você está olhando aí para a partezinha do corpo que está doendo, mas esse crescimento está a nível intestinal. Então, se você consome um alimento que o teu corpo tem dificuldade de digerir, tem dificuldade ali, não só de quebrar, porque a quebra começa na boca, mas ele precisa, assim, separar os nutrientes. Se ele tem dificuldade de fazer isso porque ele está adoecido, esse processo vai ficar cada vez mais difícil e você não se recupera. Você fica no loop da doença. E aí você acha que o papel do alimento, da nutrição, não tá sendo efetivo. Não estará sendo porque você está em contato com os alimentos errados, tá? Tudo que tem potencial alergênico, que é consumido demais, vai causar um problema, tá? Claudinha colocou aqui, te enviei dúvidas na plataforma. Sim, Claudinha, eu respondo dentro de 2 dias úteis, tá? Então, quem mandou mensagem pra mim tem a resposta aí dentro de 2 dias úteis. Bom, gente, sobre a soja, os principais pontos que eu gostaria de deixar aqui, se você é vegetariano, se você não é esse. Porque às vezes, eu sei que bebida de soja é over hoje em dia, mas há muitas pessoas que ainda precisam fazer substituições e que talvez tenham dúvidas e que não sabem se devem ou não incluir, ou que estão fazendo uma transição para o vegetarianismo. Então, tenham atenção em relação a esse grupo em especial, porque ele é fortemente alergênico se consumido em excesso, e tem também esses outros pontos aí que são ainda em 2021 incertos. E como eu disse para vocês o meu posicionamento, se eu tenho tantos outros alimentos, tantas outras opções que são mais estudadas, que me traz mais confiança, eu não vou ficar me expondo a algo que me traz dúvidas, que me traz inseguranças. Eu posso até consumir de vez em quando, mas dentro ali de uma rotina, de um círculo alimentar que me traga segurança e não que me traga dúvida e desconfiança se esse alimento vai me trazer saúde ou se vai me trazer doença a longo prazo, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí da soja. Deixa eu ver se eu pulei mais alguma pergunta. Tem muitas pessoas aqui falando de problemas de candidíase e que estão passando pelo quadro. O que eu convido vocês a observarem a partir de agora, quem é novo, nova por aqui, é entenderem que aquilo que você está fazendo já há algum tempo não está te trazendo benefícios. Se tivesse, você não teria um quadro de repetição, você não teria um quadro de infecção fúngica sem remissão, sem cura. Então, aquilo que eu estou fazendo há algum tempo que não está me trazendo resultado, eu tenho que parar de andar em círculo. E eu tenho que olhar para todo um período que eu estou andando em ciclo, fazendo uma tentativa que não está dando certo. E às vezes a gente se coloca na situação de falar assim, mas eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, não está dando certo. Você está fazendo com base no quê? Quem está te acompanhando? Quem está olhando por você? E há quanto tempo você está fazendo isso? Sheila, eu comecei há 1 semana. Eu comecei há 2 dias. Eu comecei há 5 dias. Então, eu tenho que olhar esse cenário nutricional, há quanto tempo você está se nutrindo. Para quem nem começou, para quem nem sabe a data que começou, a data que terminou o tratamento, porque não está fazendo sem acompanhamento, esse é o principal erro, é não seguir uma terapia nutricional. Você não sabe o ponto de partida, não sabe o ponto de chegada. Então, você não sabe nem direito quais são os seus sinais e sintomas que prevalecem. Aí você se perde no tratamento. Esse é um ponto. E o outro eu comecei o tratamento, estou engajadíssima, estou focada aqui no teu conteúdo, estou com tudo.
olha um pouco para o passado, há quanto tempo você está na sua jornada de nutrição e entrando em contato muitas vezes com antibiótico, com medicamentos, com anticoncepcional, com anti-inflamatórios, com aquilo que machuca o teu corpo e há quanto tempo você está fortalecendo ele. Então, tudo isso precisa ser balanceado. Então, se eu estou aqui na minha jornada de nutrição há uma semana, há 15 dias, eu estou no meu caminho. Você está indo para o caminho certo. Agora, se você está perdido na sua jornada, não começou, está misturando aí diversas informações, continua acompanhando os conteúdos aqui que certamente vai clarear. A ideia é exatamente essa. Todos os dias um tema diferente para realmente clarear, trazer informação nova para que você saia dessa escuridão que muitas vezes quando nós estamos com dor, com doença, com dificuldade ou pela primeira vez passando por um quadro aí de infecção fúngica, não sabe como começar, não sabe qual é o ponto de partida, tá bem? Então vamos com tudo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, não respondi, deixa aqui nos comentários desse vídeo, tá bem? E seguimos todos os dias às 7h59 da manhã. Tem essa sequência de vídeos aí chamada Explicando a Síndrome Fúngica para te ajudar. Espero vocês amanhã. Tchau, tchau, gente!